E aí, turma linda? Se vocês viveram os anos 90, provavelmente se lembram de um robô azul enfrentando inimigos cabulosos e conquistando milhões de jogadores ao redor do mundo. Mas em 1993, a Capcom decidiu que era hora de dar um grande salto para o futuro com Mega Man X, um game que não apenas modernizou uma das franquias mais importantes dos games, mas que também apresentou uma nova geração de heróis, vilões e mecânicas que mudaram a série para sempre. E no vídeo de hoje vamos embarcar nessa belezura e analisar a trilha sonora completa. Bora? Existem games que conseguem reinventar uma franquia sem prejudicar aquilo que fez os fãs gostarem tanto. Isso é algo raro na indústria, mas Mega Man X é um desses casos. A franquia Mega Man já tinha games lançados para o Nintendinho, e apesar de ainda ser popular naquela época, a sua estrutura não tinha mudado muito ao longo dos anos. O jogador ainda enfrentava os chefes em qualquer ordem, ganhava novas armas e avançava até a fortaleza final. Mas algo precisava ser feito porque a franquia estava começando a dar sinais de desgaste. A Capcom percebeu isso e decidiu assumir um baita risco. Em vez de simplesmente produzir uma continuação com gráficos melhores, trouxe um novo protagonista, com um novo cenário, nova cronologia e várias mecânicas novas. O resultado foi Mega Man X, que foi lançado em 1993, um game que preservou a identidade da franquia ao mesmo tempo que a modernizou, chamando ainda mais atenção naquela época. E uma das diferenças é a movimentação, porque quem joga os Mega Man clássicos e depois vai para o Mega Man X, logo percebe a mudança. X é muito mais ágil, e a introdução do wall jump permitiu escalar paredes e interagir com os cenários de um jeito que não existia nos games anteriores. Temos também o dash, que traz velocidade aos movimentos e muda completamente o ritmo das jogatinas. E as duas mecânicas não servem apenas para fazer o personagem ser mais rápido, mas influenciam diretamente o design das fases, a exploração, os combates e o jeito como o jogador enfrenta os desafios durante as jogatinas. Grande parte de jogar um game vem justamente dessa sensação de liberdade, que temos uma leveza nos movimentos que faz cada salto, corrida, escalada serem naturais. Tanto é que o próprio game te ensina as mecânicas, em vez de interromper a ação com longas explicações e utilizando o próprio design dos obstáculos inimigos para isso. Uma coisa que chamou atenção também foi o final da primeira fase do game. X enfrenta Vile, um inimigo bem superior nesse estágio das jogatinas. Por isso, a luta termina com Zero salvando o protagonista. E pela primeira vez na franquia, o herói não aparece como alguém totalmente capaz desde o início. X é apresentado então como alguém que ainda precisa crescer, amadurecer e desenvolver seu potencial. Essa ideia de evolução se transforma em algo importantíssimo na experiência. Nos games clássicos, o personagem mudava pouco durante a gameplay, e as armas especiais traziam variedade, mas a jogabilidade continuava a mesma. Já em Mega Man X, temos uma sensação bem mais forte de progressão, porque conforme você vai avançando, você encontra Hard Tanks, que aumentam a energia máxima, e Sub-Tanks, que são capazes de armazenar saúde extra, além das cápsulas deixadas pelo Dr. Light, que possuem melhorias para a armadura de X. Esses upgrades não servem apenas para facilitar a jornada, mas modificam o jeito como o personagem é usado nas jogatinas. As partes das pernas lhe dão dash, as do braço aumentam a força do X-Buster e carregam armas especiais, enquanto as partes do corpo e do elmo reduzem o dano. O resultado é uma grande evolução, tanto é que no final do game, X fica ainda mais poderoso do que no início da primeira fase quando enfrenta Vile. Esse sistema também te faz explorar mais o game, porque os segredos ficam escondidos em locais que exigem habilidades ou equipamentos específicos. Geralmente você encontra algo que não consegue alcançar naquele momento e precisa retornar mais tarde após conseguir um upgrade ou uma nova arma. Isso deixa as jogatinas ainda mais ricas e não prejudica o ritmo da jornada. As fases também mudam dependendo da ordem em que os chefes vão de arrasta. Um exemplo é o pinguim e o mamute, porque depois que você derrota o pinguim,
A lava que está na fase do mamute congela e modifica as partes importantes do cenário. Esses pequenos detalhes ajudam demais a mostrar como as fases estão conectadas nesse mundo, em vez de serem apenas níveis isolados. Claro que os chefes também chamam a atenção, cada um com sua identidade, visual e padrões de ataque, mas a maioria é difícil de derrotar. Mas o sistema de fraquezas continua quando você descobre o poder certo para transformar uma luta complicada em algo bem mais simples. Apesar que também dá para você derrotar a galera apenas com o X-Buster. E as armas que você adquire após derrotar os chefes melhoram ainda mais a experiência das jogatinas. Além disso, elas recebem versões carregadas quando o X recebe a melhoria nos braços, trazendo mais profundidade nos combates. O visual do game também é um dos pontos altos. Os gráficos usam demais as capacidades do Super Nintendo, mostrando cenários detalhados e animações fora da curva para a época. Tanto é que, mesmo depois de anos de lançamento, essa belezura continua sendo um dos games mais bonitos já produzidos, na minha opinião. Mas nem tudo são flores, porque temos mini-chefes que têm bem mais resistência do que o necessário. Além disso, nos estágios finais, a questão de ficar reabastecendo os subtanks toda vez que você passa por eles é algo que irrita, mas dá para ir levando. Apesar disso, Mega Man X é um baita game. Ele combinou elementos de exploração, upgrades e fases não lineares para trazer uma sensação nova de progressão para a época, recompensando também curiosidade e formas diferentes de jogar, alcançando um equilíbrio que poucos títulos souberam fazer. Ele é um dos melhores games do Super Nintendo e uma das obras mais importantes da história dos games de ação e plataforma. E mesmo depois de anos de lançamento, as jogatinas continuam valendo demais a pena. Das antigas já. Se vocês chegaram até aqui, bora deixar o like maroto e se inscrever no canal ativando o sininho, porque assim vocês me ajudam demais da conta. Amor, amor e amor. A trilha sonora de Mega Man X não apenas acompanha a ação nas telinhas, como ajuda a definir a identidade inteira do game. Ela tinha a tarefa de ajudar a levar a franquia Mega Man para uma nova geração de hardware e de público na época. Tanto é que o som é mais intenso e mais ambicioso do que nos games da série clássica, acompanhando a proposta mais séria e tecnológica do novo universo. A trilha também não teve apenas um compositor trabalhando sozinho do início ao fim. Setsu Yamamoto assumiu uma parcela significativa do projeto, mas como o prazo para fazer a trilha sonora era curto, outros compositores foram chamados para ajudar a terminar a trilha sonora a tempo. Então Makoto Tomozawa, Yuki Iwai, Yuko Takehara e Toshihiko Oriyama também emprestaram suas habilidades musicais para ajudar a contar a história do game através dos nossos ouvidos. Só que apesar de ter mais de um compositor, a música funciona como se fosse uma só, porque ela tem uma identidade sonora ao longo de todo o game e transmite sempre a sensação de um mundo futurista marcado por conflitos, máquinas e ruínas, criando uma atmosfera que ajuda demais a narrativa sem depender de diálogos ou explicações. Grande parte dessa identidade vem do jeito como os compositores usaram os recursos do Super Nintendo para construir texturas sonoras que são maiores do que as limitações do hardware do console. E ao escutar as músicas hoje, é fácil notar a forte influência do rock em sua linguagem musical. Mesmo com a limitação do Super Nintendo, os compositores trabalharam com sons digitais usando a criatividade e timbres que convencem nos ouvidos. O resultado são faixas que têm uma energia que lembram bandas de rock, com linhas de baixo e sintetizadores que marcam, baterias dinâmicas e melodias expressivas demais. Esse tipo de arranjo aparece muito na fase do macaco, por exemplo. A música aqui tem uma energia cabulosa, cheia de movimento e tensão, que combina demais com o ambiente eletrificado da fase. Não é à toa que ela se tornou uma das músicas mais famosas de toda a franquia. Já o tema da águia segue uma direção diferente, porque em vez de mostrar agressividade, esse tema cria uma sensação de liberdade que combina muito com a ideia de atravessar plataformas suspensas no céu, uma mistura de intensidade e melodia. Outras fases também mostram como a variedade de estilos ajuda a trazer ainda mais riqueza para jogatinas. Tem as que trazem uma atmosfera leve e fluida, outras são mais misteriosas e tensas.
Isso mostra como a trilha explora diferentes emoções e situações. A trilha também tem um equilíbrio entre intensidade e emoção, e os momentos mais calmos ajudam a trazer um respiro durante a jornada. Tanto é que certas sequências mostram mais um lado melancólico e reflexivo do game, e esse equilíbrio impede que a experiência sonora seja cansativa e dá mais impacto aos momentos de ação. A qualidade da trilha sonora é tão grande que ela funciona mesmo fora do contexto do game. Mesmo anos depois do lançamento, a música ainda tem melodias fortes e uma identidade própria, não dependendo apenas da nostalgia ou da lembrança de apenas uma fase. Tanto é que você se lembra de qual fase é a música que está tocando. E muitos músicos já fizeram covers, remixes e interpretações diferentes das faixas. Isso mostra como a trilha sonora tem uma estrutura sólida e se adapta a diferentes arranjos e estilos. A trilha sonora de Mega Man X é especial não apenas por causa da qualidade das melodias, nem do contexto tecnológico em que ela foi criada. O que realmente chama atenção é como vários compositores conseguiram produzir uma obra com identidade própria, capaz de aumentar o impacto do game e permanecer importantíssima mesmo depois de sua época. É um daqueles casos em que grandes habilidades musicais, limitações técnicas e direção artística se encontram no momento certo para criar algo que continue impressionando até hoje. Mas é melhor que escutem a trilha sonora no link aqui embaixo para tirarem suas próprias conclusões. Eu joguei todos, zerei todos. Vamos trocar ideia aqui nos comentários. Já jogaram Mega Man X? Vocês jogaram no Super Nintendo ou conheceram o game nas versões mais recentes? Cheguei mais também para conhecer meu trabalho autoral e meu livro, O Fabricante de Bonecos, os links aqui embaixo. E vamos ajudar esse canal a ir ainda mais longe aqui no YouTube e alcançar mais pessoas clicando no botão do hype. Excelente semana para vocês, um excelente final de semana. Se cuidem, cuidem dos seus. Fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.